Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre 10 jogadores que foram criados em clubes do interior de São Paulo e que estão disputando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Antes de você conhecer quem são esses 10 guerreirinhos da bola que passaram por torneios como Copa Paulista, Série A3 do Campeonato Paulista, Série A2. Antes de falar disso, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar. Se eu esqueci de algum, comenta aqui embaixo e dê sua opinião. Futebol paulista respira, o futebol do interior do estado respira. Então bora lá falar sobre esses 10 jogadores que passaram por clubes do interior, que alguns foram formados nesses clubes do interior e que estão jogando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vai ter jogador famoso, vai ter jogador desconhecido e vai ter jogador que você nem se lembrava que estava atuando em clubes de menor expressão há pouco tempo. Então bora lá, bora começar com o mais famoso de todos e talvez o que deu mais lucro de todos, ele, Luiz Araújo, autor do gol da vitória de um dos gols da vitória do Flamengo contra o Esperance da Tunísia. O atacante canhoto do Mengão é cria do Mirassol. E por que ele é o mais famoso? Porque muito se fala que o Mirassol hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro por conta das transferências do Luiz Araújo, que lá atrás rendeu uma boa grana, alguns milhões de reais para o Mirassol. O Mirassol investiu em infraestrutura, investiu em captação, e isso resultou na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se você fala que o Mirassol está na Série A por causa do Luiz Araújo, você está errado, porque não é só por causa dele, mas que a grana que veio da transferência do atacante do São Paulo para o Lille da França foi uma grana bem benéfica ao clube do interior de São Paulo. Luiz Araújo, primeiro deles aqui. Outro que passou por um clube do interior de São Paulo durante a categoria de base e que estourou em Cotia é ele, Lucas Beraldo, atual campeão da Champions League, jogador que passou pelo União Barbarense no Sub-13, mas rendeu frutos ao 15 de Piracicaba, tradicionalíssimo clube de Piracicaba, que o Lucas Beraldo é formado por lá, jogou até o Sub-17, depois foi para o São Paulo, jogou o 20 no São Paulo e aí já subiu para o profissional, já com a transferência também para o Paris Saint-Germain, rendendo boa grana ao 15. O problema é que essa grana ainda não pingou nos cofres do 15 de Piracicaba. Tem um imbróglio gigante sobre isso. O São Paulo pagou ou não pagou a porcentagem que era devida ao 15. O 15 passa por problemas administrativos, passa por problemas financeiros, nem tanto administrativo, mas mais financeiro mesmo. Os problemas que o 15 de Piracicaba passa ultimamente. E essa grana do Beraldo seria benéfica e tanto para o 15, que luta há alguns anos para voltar à Série A Série A1 do Campeonato Paulista. Está lutando na Série A2. Todo ano começa a Série A2, o 15 é um dos favoritos. Todo ano termina a Série A2, o 15 bateu na trave. Impressionante. Lucas Beraldo, jogador do Paris Saint-Germain, passou pelo 15 de Piracicaba. Outro jogador famoso, mas que tem uma história gigante no futebol do interior de São Paulo e que talvez você não saiba, é o Gregory, volante do Botafogo, jogador de marcação, que ficou marcado pelaquela expulsão na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro no ano passado, mas é um cara que tem uma trajetória no interior de São Paulo. Formado nas canteiras, nas categorias de base do São José, jogou no Sub-17, no Sub-20, chegou a estar no elenco do profissional, passou pelo Joseense, time também lá do interior, lá de São José, né, do interior do estado de São Paulo, que já está desativado. Voltou ao São José dos Campos Futebol Clube, clube também de São José, que depois virou Joseense, e aí foi para o União São João por empréstimo
em 2014, jogou ainda no São Carlos em 2015 e aí foi para o Santos sub-23 em 2016 e aí depois a carreira dele desponta, tem 28 jogos com a camisa do Santos, 3 anos pelo Bahia, Inter Miami e depois o Botafogo. O Gregory, uma história gigante ali no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, São José, Joseense, São José dos Campos Futebol Clube. Jogou em todos os times da cidade e hoje brilha com a camisa do Fogão. Outro, nem tão conhecido, mas que vem fazendo um ótimo ano, é o zagueiro prudentino Mikael. Aqui, meu conterrâneo, aqui da minha cidade, Presidente Prudente, o zagueiro do Palmeiras, que apesar de muito novo, tem uma história legal no interior de São Paulo e curiosamente não é no Grêmio Prudente. Nascido em 2000, muita gente quando o Palmeiras contratou falou: quem que é esse cara? Ninguém sabe quem que é esse Mikael. E no Paulista ele foi bem demais, 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 surpreendendo todo mundo. O Mikael jogou nos dois times de Limeira durante a categoria de base e jogou até no profissional do Independente de Limeira, o time menos famoso, de menos sucesso lá em Limeira do que a Inter de Limeira. Ele jogou na Inter de Limeira em 2018, no Sub-20, depois jogou no profissional do Independente de Limeira, e aí ele vai para o Sub-20 do Atlético Mineiro e passa 2 anos por lá, até estrear no profissional, com pouquíssimos jogos, e aí vai para o futebol dos Estados Unidos, jogou no Houston Dynamo e agora está no Palmeiras. Só 24 anos, mas podemos dizer assim, nascido no interior de São Paulo, e desbravou o futebol de Limeira, o Mikael, e agora brilhando no Palmeiras. É mais um que está jogando a Copa do Mundo de Clubes e que disputou torneios no interior de São Paulo. O Mikael jogou no Independente de Limeira, muito provavelmente jogou a Bezinha. Quem também está no Palmeiras e é cria do futebol do interior de São Paulo, mas não se profissionalizou jogando por um clube do interior, é o Maurício, meio-campista do Palmeiras, jogador ainda jovem também, de só 23 anos, e que é formado pelo grandiosíssimo projeto de categoria de base do Desportivo Brasil, lá de Porto Feliz, cidade colada em Sorocaba. O Maurício jogou no 15, no 17 e no Sub-20 do Desportivo Brasil, jogou Paulistão Sub-20 pelo time de Porto Feliz. E aí foi pro Cruzeiro, passou 2 anos e pouquinho no Cruzeiro, foi pro Internacional, do Inter veio pro Palmeiras em 2024. O Maurício é mais um, cria do futebol caipira. Nonato, jogador do Fluminense, esse rodou e rodou bastante, mas está vivendo um grande momento, fez um bom jogo contra o Borussia Dortmund e também é cria do futebol do interior de São Paulo. Jogou no São Caetano em 2017, no profissional, e fez toda a categoria de base praticamente no azulão do ABC. O São Caetano que já não tem mais aquela mesma força, que já não é o mesmo São Caetano do início dos anos 2000, mas que revelou esse grande jogador. Nonato é bom jogador. Passou pelo Inter, pelo Fluminense, pelo Santos e agora está de novo no Fluminense. Jogador com passagens pela Hungria no Ludogorets. Maurício, cria do São Caetano. Os jogos dele no São Caetano, 2016, 17, vamos ver. O São Caetano nessa época aí perambulava. Paulistão A2, Copa Paulista em 2016. Em 2017 fez 7 jogos na Copa Paulista, 2 na A2 e 3 jogos na Copinha. E aí em 2018 já no Internacional. Nonato. Esse menos conhecido, que não é formado no futebol do interior de São Paulo, mas que entrou hoje no jogo contra o Borussia Dortmund, Paulo Baia, jogador do Fluminense, que há 2 anos atrás estava jogando no Primavera de Indaiatuba, que subiu da A2 para 1 em 2025, vai jogar a Elite Paulista no ano que vem. E olha só, a guinada na carreira do Paulo Baia se dá no Primavera.
Em 2023, quando ele jogou a Série A2 do Campeonato Paulista, fez 11 jogos e 3 gols durante aquela campanha. O Paulo Baia é revelado pelo Cascavel, passou por um time japonês, voltou pro Avaí, jogou no Brusque e aí ele vai pro Primavera jogar A2. E aí desponta, vai para Ponte Preta, pro Goiás e agora no Fluminense. O Paulo Baia que ainda tem vínculo com o Primavera. Não duvide, tá? Paulo Baia jogando a Série A1 ano que vem pelo Primavera. Danilo Boza, zagueiro de 27 anos, de Rondonópolis, no Mato Grosso, mas com passagens por Presidente Prudente. Jogou no Grêmio Prudente em 2020, perdão, em 2015, no Sub-20 do Grêmio Prudente. O Danilo Boza jogou no Mirassol depois, foi para o Braga de Portugal, e aí rodou Figueirense, Atlético Paranaense, Santos, Juventude, Vasco, e agora no Urawa Red é titular do time japonês que perdeu para o River Plate na estreia do Mundial. Matheus Martinelli. Eu falei de jogadores do Fluminense, olha ele aí, de Presidente Epitácio pro mundo. Cria de Epitácio, nascido em Prudente e que tem uma passagem muito grande pelo futebol de Presidente Prudente aqui. Jogou até o Sub-15, mas que tem muita ligação com o Grêmio Prudente ainda, carrega o Grêmio Prudente no peito e no contrato, né? O Grêmio Prudente ainda tem parte no contrato do Martinelli. Jogou Sub-13 do Paulista pelo Marília, Sub-15 pelo Oswaldo Cruz, e aí 2 anos pelo Grêmio Prudente, e aí vai para o Fluminense, faz toda a carreira por lá. Profissionalmente no Fluminense, esse é a 6ª temporada do Martinelli. É muita coisa. Eu gosto muito do Martinelli, tá? Acho muito bom jogador. E por último, e não menos importante, aliás, o que tem mais títulos e jogos por times do interior de São Paulo é Samuel Xavier, lateral do Fluminense, já experientíssimo jogador do Flusão, jogador que começou a carreira no Paulista de Jundiaí, e aí, cara, Paulista de Jundiaí, Guarani, São Caetano, Ceará, Sport, Atlético Mineiro, Ceará e Fluminense em sua 5ª temporada. Ele que é bicampeão da Copa Paulista, o torneio do 2º semestre no futebol paulista. O Samuel Xavier ganhou 2 vezes, tá? Não foi só uma não, ele ganhou 2. E se eu não me engano, olha aqui, vou pegar, vamos ver se eu consigo achar. Um dos títulos é com o Fernando Diniz, no Paulista. Um dos títulos é com o Diniz, em 2010. Sabia disso? Pois é. Quando Samuel Xavier e Fernando Diniz começaram a carreira, ambos foram campeões da Copa Paulista com o Paulista de Jundiaí, que aos poucos está se reerguendo, se reestruturando. Subiu esse ano. Vai ser um time que daqui para frente você pode apostar que pouco a pouco vai estar nas divisões maiores. Subiu para A3 do Campeonato Paulista do ano que vem, ainda é a 3ª divisão do estado, mas já é um avanço muito grande. E o que eu quero trazer? Um retrato e um recorte desses 10 nomes que passaram pelo futebol do interior de São Paulo e que hoje estão na elite mundial jogando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A reflexão que eu faço é que o futebol do interior de São Paulo, por mais que seja ainda futebol de clubes, o estado que movimenta mais dinheiro, o futebol de clubes que tem um olhar da federação mais forte para esses clubes pequenos, mas que ainda é muito distante dos principais orçamentos do futebol brasileiro, ele ainda revela muito. O futebol do interior de São Paulo ainda revela muitos bons nomes que daqui a pouco vai estar estourando em clube grande, que vai estar fomentando o futebol da elite. A gente deve tratar o futebol do interior de São Paulo com o devido valor. Muitas vezes a gente cai na besteira de dizer que o futebol do interior acabou, ou que os estaduais
não revelam mais ninguém. Não é assim. Primeiro porque o futebol mudou, o calendário exige uma diminuição sim do campeonato estadual. Mas você tem uma política muito clara, uma política muito boa de competições de base. Você tem uma política muito boa de competições para clubes profissionais. Mesmo que ainda não seja o ideal, mas a Série A2 do Campeonato Paulista é extremamente organizada. Paga-se muito bem, mais do que primeira divisão da maioria dos estados do futebol brasileiro. Você tem uma Copa Paulista, que é um torneio basicamente de revelar nomes. Muito jogador de base sai daqui da Copa Paulista para jogar em clubes grandes. E até tem um exemplo de uma entrevista que eu fiz com o Ademir Fezan, hoje técnico da Inter de Limeira. Quando ele era técnico do Grêmio Prudente, ele foi no Prudencast, o podcast que eu participava aqui em Prudente, e ele conta a história do John, que era jogador dele no Primavera, e que em um jogo treino preparatório contra o Palmeiras na academia de futebol, olhou o João Paulo, que é o coordenador da base do Palmeiras, olhou e falou: não, esse cara tem que ficar aqui. Qual que é a idade dele? Vamos ficar com ele aqui, vamos fomentar a base com esse cara. Em um jogo treino. Então o futebol paulista ainda revela bastante, tá? É ilusão a gente acreditar que o futebol paulista, que o futebol do interior do estado, o futebol de clubes menores no futebol paulista acabou. Não. Vão sair bons nomes daqui. E dos que eu acompanho aqui de perto, tem dois no sub-17 do Grêmio que é bom você abrir o olho, tá? No Grêmio Prudente. Maricá e Antônio. Gravem esses nomes. Mas é isso. Valeu, gente. Se vocês ficaram até aqui e acompanharam o vídeo, curte, por favor, compartilhe com seus amigos, comente o que você acha e bora pra resenha aqui embaixo. Abraço, até a próxima.